Sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Jonifran na área com mais uma aula de desenho geométrico. Nós estamos na aula de número 78, nós vamos trabalhar o módulo 6, tá? Eu já dei ali como encerrado o módulo 5, que é referente à simetria, e a gente vai trabalhar agora o módulo 6, que é falando sobre linhas poligonais e polígonos, tá bom? Polígonos. Nós vamos rever, na verdade, um assunto que a gente já viu em matemática no início do ano, tá? Aulas também essas aulas foram transmitidas de modo online para vocês. Eu gravei uma parte para o seu chat, outro falando sobre polígonos, sobre classificação de polígonos, quando dá o número de lado e tal. Hoje nós vamos trabalhar novamente, rever a ideia de linhas poligonais, linhas simples, não simples, aberta e fechada. Nós vamos rever esses conceitos. Vamos trabalhar alguns elementos do polígono, tá? Nessa figura aqui. Nós vamos trabalhar os elementos de polígonos, definição de polígono, e nós vamos trabalhar algumas definições também e relembrar aqui os polígonos, os quadriláteros notáveis, tá bom? Esse aqui é um polígono regular, a gente vai comentar um pouco sobre ele também. E na nossa próxima aula de desenho geométrico, provavelmente na próxima quinta-feira, né? Se você está assistindo na quinta-feira, na nossa próxima aula de desenho, no caso na aula lá na próxima semana, nós vamos trabalhar com a construção desses polígonos, tá? Inscrito numa circunferência. Mas antes você vai saber quais são, que conceito, que definição é essa de polígono inscrito, tá? Porque nós temos situação de polígono inscrito e polígono circunscrito, tá? E você vai aprender essas definições desses dois. Se você já quiser adiantar um pouquinho, você pode dar uma pesquisada sobre esse assunto e verificar, tá? Dá uma olhada. No material de vocês tem um pouco sobre polígono inscrito. Se quiser dar uma aprofundada mais aí, tiver com alguma dúvida, pode procurar que a gente tire essa dúvida com tranquilidade, tá bom? Viu, meus alunos sabianos? Vamos lá então. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre as linhas. Linhas poligonais. Linhas poligonais, pessoal, são linhas retas, linhas formadas por segmentos de retas, né? São linhas em que todos os pontos estão colineares, estão alinhados. Eu coloquei um exemplo bem simples de vários pedaços de retas, de vários segmentos, porque segmentos numa linguagem mais grosseira são pedaços de retas, tá? E você pega uma reta e separa ela em vários pontos, fechando lá um polígono, né? E aí nós temos então linhas poligonais, linhas retas. Aqui é o segmento AB, BC, CD, DE e EF. Todos os segmentos são chamados de segmentos consecutivos, né? Que logo após um segue o outro, né? Tem esses pontos em comum. Os vértices aqui no caso são os pontos em comum. Cada ponto daquilo ali é um vértice, né? Que muda a direção ali, gera um ângulo entre um segmento e outro, tá? Que é a ideia inicial de polígono. Nós temos aqui os tipos de linhas. Nós temos linhas simples e não simples. A linha simples, ela não tem ponto de cruzamento. São linhas simples, não segue aqui várias direções, porém não se cruzam em nenhum ponto, porém não é paralelo, cuidado, tá? Elas só não se cruzam, então as linhas fazem várias mudanças de direção, as linhas poligonais, vários segmentos, mas não se cruzam. Quando elas se cruzam em um ponto, quando ela possui um ponto aqui, ó, de cruzamento, ela é chamada de não simples, né? Porque ela se cruza em determinado ponto. A linha fechada nós temos quando a linha tem um ponto coincidente, né? Supondo que ela comece aqui nesse ponto, comece aqui no ponto A, ponto B, C e ponto D. O ponto é coincidente ao ponto A, ou seja, ela se encontra ali no mesmo ponto após fechar várias voltas, né? Várias linhas aqui, vários segmentos se fecham ali no ponto E, né? E aqui tomando ali que o ponto E e o ponto A coincidem, estão no mesmo local no plano, tranquilo? E as linhas fechadas, também nós temos a linha fechada classificada como não simples. Essa é classificada como simples e fechada porque não tem nenhum ponto de cruzamento. Essa aqui é a linha fechada não simples, porque ela tem um ponto aqui coincidente, né? Vamos julgar que esse ponto aqui coincide, iniciar e voltar para lá, e tem ainda esses dois pontos de cruzamentos, né? Tem esses dois pontos no qual elas se cruzam ali. Então, esse aqui, nós temos então aqui linha simples aberta, linha simples fechada, linha não simples aberta, linha não simples fechada, tá bom? Então, ficamos aí com essa ideia de linhas poligonais, tá? E os polígonos, pessoal, nada mais é
do que linhas poligonais simples e fechadas, tá? Olha aqui, ó, que é um polígono, linha simples e fechada. Ela não se cruza em nenhum ponto e se fecha. Se cruzar num ponto, não é um polígono. Aqui, por exemplo, não é um polígono. Poderia limitar essa região aqui como polígono, aqui em um que outro, mas dizer que aqui, tudo isso aqui é um único polígono, não posso, porque ela tem esses pontos de cruzamento, apesar de serem linhas que se fecham em um único ponto, ela não é polígono. Nesses casos aqui, o único que é polígono é essa, que é linha linha simples fechada. Então, para uma definição melhor do polígono, eu posso ser bem simples assim. Polígono, todo polígono é formado por linhas poligonais simples e fechadas, tá? Se você de repente não lembrar do conceito linhas poligonais, você pode dizer que o segmento de um polígono é formado por segmentos exclusivamente retos, tá? Segmentos exclusivamente retos. Porque todo polígono é formado com segmentos de reta. Vamos lá então. Nós temos aqui um polígono ABCD. Coloquei um quadrilátero só para ficar mais fácil de você visualizar os elementos. Primeiro elemento aqui nós temos são os vértices. São essas letrinhas que estão na extremidade aqui, né? Formando aqui, limitando os lados, né? Aqui nós temos um lado, outro lado, outro lado. Eu posso chamar esses lados com letra minúscula, tá? Eu posso chamar de A, posso chamar de B, C e D. Não D minúsculo, tá, professor? Você não pode botar D maiúsculo para representar um lado. O lado é letra, parecendo um E, né? Isso, gente, não pode. Vou deixar assim, parecendo um E, mas é o C. Você sabe que é o C aqui. Então, nós temos A, B e C para representar os lados, tá? Eu posso representar os lados também falando AD, DC, CB e BA, ou o contrário, não importa, tá? Outros elementos do polígono quais são? Nós temos os ângulos internos. Ângulos internos são esses carinhos que estão aqui dentro. Nós temos o ângulo A, tá? Ângulo A. Nós temos o ângulo B, pode ser representado com letra minúscula do alfabeto convencional, só que com esse chapeuzinho em cima, pode representar com a mesma letra do vértice, também colocando o símbolozinho aqui em cima, tem que colocar esse símbolo em cima, até para indicar ângulo. E pode também ser representado por uma letra grega, tá bom? Pode representar também com letra grega, ok? Então, ângulo A, B, aqui nós temos o ângulo C e nós temos o ângulo D, tá bom? E aí nós temos, esses são os ângulos internos, tá? Ângulos internos, deixa eu colocar aqui para você, A, B, C, D. Isso são ângulos internos, tá bom? Ângulos internos. Na parte interna do polígono formam os ângulos internos. E na parte de fora, se está fora é externo, está na região externa do polígono, que é o ângulo formado com essa reta suporte. Pessoal, a reta que recebe o lado, que dá base para o segmento do lado, ela é chamada de reta suporte. Então, a reta AD é uma reta suporte para o lado C. Então, esse aqui é o ângulo externo, tá? O ângulo externo. Aí eu vou colocar o ângulo externo, colocar o ângulo A, colocar um Ezinho aqui. Eu vou colocar o I para todos, só para identificar. E aqui é o ângulo externo. Esse ângulo externo é esse ângulo formado com a reta suporte, continuação do lado. Poderia ser essa reta continuando aqui, o ângulo formado aqui, não tem problema, a medida vai ser a mesma, tá bom? E aí nós temos que essa medida aqui, se você analisar que isso aqui é meia volta, né? Então dá 180. Se eu pegar toda a meia volta e tirar o ângulo A, vai sobrar só o ângulo externo. Portanto, o ângulo externo seria então o valor da meia volta menos o ângulo A, o ângulo interno A, tá bom? O ângulo externo menos o ângulo interno A. Se eu tirar esse aqui, vai sobrar esse aqui. Se eu tirar o ângulo interno de 180, sobra somente o externo. É da mesma forma, é para cá, né? Esse aqui sendo o ângulo B externo. O ângulo B externo é igual a 180 menos o B interno, tá bom? Menos o ângulo aqui interno. Esse aqui sendo o ângulo C externo também tem a mesma característica, 180 menos, vou invadir um pouquinho aqui, mas o outro lado não vai brigar. Isso, menos o ângulo C interno, aqui é o ID interno, tá, gente? É esse ângulo aqui, para encontrar esse de fora, subtrai o 180, que é o todo, tirando de dentro aqui, tá bom? Se eu tirar o de dentro, sobra só o de fora. Aqui, por exemplo, ó,
o ângulo D externo é igual a 180 graus menos o ângulo interno. Tá? Então fica dessa maneira. Então os elementos totais dos polígonos, quais são eles? Os vértices, certo? Os vértices, os lados do polígono, os ângulos internos e os ângulos externos. E aí nós temos uma característica aqui que falta mencionar para vocês. Eu vou destacar em verde para vocês visualizar melhor. Deixa eu só pegar minha régua, com licença. Isso, vou pegar aqui e vou destacar outro elemento para vocês. Os elementos que eu vou destacar aqui chama de diagonal, tá? Eu vou destacar aqui a diagonal do polígono, que são essas linhas destacadas em verde aqui, tá bom? Não vou riscar ali a letra para não ficar manchado ali. Pronto. Aí essas linhas são as diagonais, tá? São dois segmentos que partem de um vértice ao outro, se cruzando num ponto na região interna. Diagonais não se cruza externo, não. Diagonais se cruza interno. E aí tem outras características que a gente pode trabalhar com essas diagonais. Podemos trabalhar os ângulos formados entre elas na região interna, de acordo com o tipo de polígono. Podemos trabalhar o tipo de diagonal em cada vértice desse para cada tipo de polígono diferente, né? Nós temos polígono regular e polígono irregular, polígono qualquer. Professor, você está falando de outro palavrinha aí, e polígono regular. Beleza. Nós temos aqueles polígonos em que a medida dos ângulos internos são as mesmas, e nós temos aqueles polígonos em que os lados são os mesmos. E aí nós temos casos em que os lados e os ângulos, os lados mesma medida e ângulos também com a mesma medida estão no mesmo polígono. Quando ele possui apenas lado com a mesma medida, ele é chamado de equilátero, tá bom? Quando ele possui ângulos da mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Equilátero, lados equivalentes. Equiângulo, ângulos equivalentes, ok? Então vamos nessa para cá. Nós temos aqui um polígono que tem as duas características num único polígono. Nós temos um polígono que tem ângulo interno com a mesma medida e lados também congruentes. Congruentes, mesma medida, tá? Porque na geometria a gente não usa a palavra igual, né? Segmentos iguais, não. A gente diz segmentos congruentes quando ele possui a mesma característica. Portanto, marcas iguais representam medidas iguais. Esse polígono aqui é um hexágono regular, porque seus lados são iguais. Por enquanto, sabemos que ele é equilátero. Para ele ser regular, ele precisa ter as duas características. É necessário que ele seja equilátero e equiângulo. Tem os dois, né? Sejam lados iguais e ângulos internos iguais. O ângulo interno de um quadrilátero, de um hexágono regular, não é necessário que vocês memorizem todos eles, não tem condição. Lá no 8º ano você vai pegar uma fórmulazinha que você descobre qualquer ângulo interno de qualquer polígono regular, tá bom? E aqui nós temos esse mede 120 graus, tá? Esse mede 120 graus, isso é regra, tá? Isso é padrão, qualquer hexágono regular tem essa medida de ângulo interno, tá bom? 120. E se eu fosse, só para acrescentar uma coisinha rapidão, se eu fosse pegar o ângulo externo dele, o ângulo externo seria aqui, tá? E aí seria lá, você lembra que é 180 menos 120, não é isso? Que aqui, ó, o ângulo externo é o interno, é 180 menos o interno. O interno é 120, então 180 menos 120. Então logo nós temos aí um polígono regular com a seguinte característica: lados com mesmas medidas e ângulos medindo 120. Por isso ele é chamado de polígono regular. Nós temos o triângulo equilátero, que é um regular, e nós temos o quadrado. Quadrado faz parte dos... E nós temos o pentágono, hexágono, e segue aí de acordo com o número de lados do seu nome específico, tá bom? Na nossa próxima aula a gente vai ver os nomes. Continuando aqui, nós vamos falar sobre os quadriláteros notáveis que você já conhece. Vou só mencionar aqui eles, sem colocar os nomes, só de acordo com a característica. Todo quadrilátero notável, todo polígono de quadrilátero é um quadrilátero, né? Mas quais são os notáveis? Nós temos um trapézio qualquer, que é quando apenas um quadriláteros paralelos. Paralelogramo, em que dois pares, esse com esse é paralelo e esse está sobre as retas paralelas. Essa reta destacada em preto aqui é paralela. Esse polígono verde, ele possui ângulos internos retos, aqui ó, formam 90 graus. Portanto, ele é o retângulo, tá? Então, um quadriláteros paralelos, dois quadriláteros paralelos, ângulos internos retos, são as características específicas dele. Aqui nós temos um paralelogramo em que os seus lados possuem medidas iguais, porém seus ângulos internos não são retos,
E do lado de lá nós temos um quadrado com a seguinte característica: lados iguais e ângulos internos retos. Observe que, se ele possuir somente ângulo interno reto, ele é classificado como losango. Se ele possuir somente lados iguais, ele é classificado como losango, tá? Esse aqui, se tiver só ângulo reto, é o retângulo, lados iguais é o retângulo. Então, se eu tiver juntar os dois, lados iguais e ângulos retos, aí forma o quadrado, tá bom? E aí os demais você já conhece características de cada um deles, que nós já trabalhamos isso uma vez, só estou frisando para você relembrar. Na nossa próxima aula, crianças, nós vamos desenhar esses polígonos, tá? Vamos desenhar um triângulo, vamos desenhar um quadrado, um hexágono, dentro de uma circunferência, onde a gente vai aprender o que é um polígono escrito e circunscrito. E eu que tenho um prazer para vocês agora. Fiquem com Deus, estude e até a próxima. Tchau, tchau.